De acordo com um ranking internacional, o Brasil ostenta o título de segundo país mais estressado do mundo. O mesmo estudo aponta que um dos fatores que mais influencia para este resultado é a forma como os brasileiros lidam com o trabalho. E com uma rotina de vida tão estressante, o sargento de Souza, do Corpo de Bombeiros e personagem de nossa reportagem, acaba ficando mais exposto a diversas doenças da mente. Nessa matéria, vamos acompanhar uma entrevista de um especialista que vai explicar o que acontece com o cérebro dos bombeiros e como estes profissionais podem lidar com o estresse. A matéria é da jornalista Ana Bezerra. Depois do atendimento que fez ao Carlos, o sargento de Souza, como é chamado na corporação, ainda teve uma longa noite pela frente. Agora vamos recolher o nosso material, né? Verificar a situação do vazamento de combustível do caminhão e logo em seguida vamos retornar para o posto aí, que nós temos até amanhã 7h30 para trabalhar ainda. Trabalho que foi eleito pela Forbes, que é uma revista estadunidense especializada em negócios e economia, como a segunda profissão mais estressante. O estresse é algo normal. Todos os dias nós vamos ter momentos de estresse. O estresse é importante, o estresse nos move, o estresse nos protege. O problema é que o estresse patológico, o estresse doentio, é aquele estresse que começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Talvez uma definição boa para o estresse que nós estamos comentando aqui é aquele estresse que foge ao equilíbrio. Tudo em exagero não é bom. O estresse, quando ele deixa de ser picos isolados e começa a ser um estresse crônico, ele se torna prejudicial, porque ele mexe com o nosso organismo como um todo. Entendido, doutor. Então o estresse é algo positivo. O problema acontece quando passa a ser crônico, extrapolando o limite do que pode ser considerado saudável para o ser humano. E foi para saber exatamente o que faz este profissional viver no limite das emoções que a nossa equipe decidiu acompanhar de perto a rotina do sargento de Souza. Eram 14 horas da tarde e estávamos começando a entrevista com o sargento quando percebemos um pouquinho do que acontece ao longo de um plantão. E o primeiro caso que acompanhamos foi um acidente de moto. Eu sou apaixonado pela profissão de bombeiro. Porque quando você consegue fazer uma pessoa lá que está numa situação super difícil e você consegue fazer com que essa pessoa tenha uma possibilidade de vida, isso aí é gratificante para a gente. Não tem explicação. Viu? Pode ser da pancada da hora ali, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai evitar de cortar essa calça sua, tá bom? Aí a gente deixa lá no PS e a gente vai tirar, porque provavelmente é da pancada. Se fosse uma fraturinha, você não estaria aguentando a dor. Tá bom? Aí eles vão tirar um raio-x. Tá? Às vezes a gente acaba tirando uma pessoa só para conversar com ela, para quê? Para tirar aquele foco dela do sofrimento. Então, isso aí é importante pra gente. Quando a gente vai conversando com ela ali, ela tá sentindo dor, tá? E você vai falando para ela, calma, calma que nós estamos tirando, procura respirar devagar para você não passar mal. E nós vamos conversando com ela, vamos tirando esse foco dela do quê? É onde a situação difícil que ela tá. Fica tranquilo que isso acontece mesmo. Isso. Quando o cérebro é programado para uma coisa, principalmente para salvar vidas, né, isso cria-se uma expectativa muito grande. A frustração de não atingir esse objetivo é um dos principais fatores que leva a uma diminuição importante de neurotransmissores. E a diminuição desses neurotransmissores é que leva ao estresse crônico e isso, a médio e longo prazo, vai levar a uma depressão, que é o que nós comentamos. Aí ele sai daquela fase de uma ansiedade, de uma irritabilidade, de uma insônia, de uma alteração de memória, de atenção e começa a entrar numa fase mais grave, que
que é aquela fase em que nós nos sentimos engessados, nós perdemos a vontade, nós não temos motivação para o dia de amanhã. Então isso é muito comum em profissões de risco, em profissões estressantes do ponto de vista de rotina de trabalho um pouco mais dura e que se cria muita expectativa em relação, em especial, a salvar vidas. Então, o bombeiro ele tem o desafio dele, o que é? Toda vítima que ele for socorrer, ele entregar com vida. E esse que é o desafio do bombeiro. Só que às vezes a gente não consegue, né, brigar com quem está acima de nós. Então é ele que decide a vida da pessoa. Nós somos encaminhados por ele. Mas na hora que você consegue atender uma vítima, que você vê que a situação dela está difícil, mas de repente você recebe uma notícia de que ela saiu de um hospital, voltou para casa, isso aí é gratificante para nós. Então o desafio nosso maior é isso aí, é conseguir atender as pessoas e devolver ela para a família. O tempo para nós sair aqui, ele tem que ser rápido, tá? O pessoal já sai equipado, sai com as viaturas e ele vai colhendo maiores dados aqui para a gente e vai pedindo apoio, ou apoio de, se for em rodovias que tem concessionário particular, aí pode ser o DERSA, o DR, o pessoal da Bandeirantes de Energia, às vezes quando tem fio de eletricidade. Então ele fez os contatos todos aqui, ele vai passando para a gente, ó, viatura de tal área tá indo dar um apoio para vocês, polícia rodoviária está dando apoio para vocês, então ele vai passando isso para a gente. Eu sou segurança aqui do terminal rodoviário, Presidente Kennedy de Jacareí. Geralmente essas ocorrências que aparecem aqui é condução de bebida, mas nesse caso aí é um rapaz que é frequentador aqui, toma lanche toda semana aqui e ele teve uma condição de desmaio aí, a UR veio, eu chamei a UR para fazer o socorro dele. Ele toma remédios controlados, mas graças a Deus nada de grave aconteceu. O Sargento Souza aí da equipe da UR aí, do 11º GB, veio aí no apoio aí, atendeu a ocorrência sem fatalidade alguma, levou até caminhado até a Santa Casa de Jacareí. Uma das coisas mais decentes que tem no bombeiro, o que é? Ele não se interessa pelo tipo assim, ele bateu o carro porque ele dormiu, ele bateu o carro porque ele estava distraído. Nós não fazemos essa pergunta para a pessoa. Nós queremos o quê? É retirar essa pessoa com vida, conduzir ao hospital e os outros procedimentos aí fica com quem de direito, que é polícia militar, polícia civil, que vai fazer investigação, isso aí já não cabe para nós. Ser bombeiro também significa estar alerta diante de situações que exigem medidas rápidas e precisas. A vida de outra pessoa está em jogo e isso pode causar um intenso estresse. Nós vamos fazer um pequeno simulado
como que nós fazemos o trabalho nosso, como é o trabalho nosso a respeito dessa retirada de vítima presa em ferragem, tá? Foi o que aconteceu lá no caminhão. Porém, aqui nós estamos com um carro pequeno, que nós vamos demonstrar dentro dele mais ou menos o que foi feito lá. Embora a diferença está no quê? No tipo da ferragem e no tamanho do veículo, tá bom? Então nós vamos mostrar para vocês, a equipe ela se porta de forma que nós vamos tentar acessar o máximo possível da vítima. Pode começar aí. E nós vamos acessar essa vítima aí através de que forma? Da melhor forma possível de não ter que agravar a situação dela. Lembrando sempre que, em caso de presa em ferragem, que a gente chama, nós nunca tiramos a vítima da ferragem. Nós sempre tiramos a ferragem da vítima. Tá? Então nós vamos cortar tudo que for possível que tiver de obstáculo nessa vítima aí. Então nós vamos fazer o que? Vai ser feita essa demonstração para vocês, que no caso lá do caminhão, essa vítima estava com o quadril e as pernas presas, né? E nós tivemos que ir tirando algumas partes do caminhão para nós podermos visualizar o membro inferior da vítima, que é as pernas da vítima, e a melhor forma da gente retirar essa vítima de lá sem ter nenhum agravamento da lesão que ela estava, beleza? Nessa situação eles estão cortando, pode ver que eles estão cortando o veículo, foi a mesma coisa que foi feita no caminhão, e eles vão ter um acesso direto na vítima. Depois que abrir um acesso para ela, vai entrar um bombeiro lá dentro que vai permanecer com ela lá dentro, para ele visualizar como que está a situação dessa vítima. Depois que ele estiver toda imobilizada de forma correta para ser retirada, aí sim nós vamos retirar juntamente com a equipe do autobomba nosso e do pessoal do resgate. Nesse caso de vítimas que são graves, nós sempre chamamos o quê? Chamamos o SAMU ou o grau nosso que é o quê? O suporte avançado, que eles vêm com um médico. E nessa situação do médico aí, o que eles fazem? Eles já vão medicando a vítima se for necessário. Tá? E depois que a vítima já estiver estabilizada e for retirada, aí sim ela vai ser levada para dentro do SAMU ou para dentro do resgate e vai ser conduzida ao PS. Lembrando sempre que quando a equipe do SAMU chega no local, eles não estão equipados para entrar nessas ferragens. E aí muitas das vezes nós temos que fazer o quê? Colocar capacete neles e às vezes até mesmo a capa de EPI para ele não ter ferimento nessas ferragens. Situações como esta fazem parte do cotidiano de um bombeiro. Por isso, o neurologista dá dicas de como estar preparado para lidar com o estresse, seja qual for a profissão. Mas para estar preparados, nós temos que desenvolver a resiliência, a capacidade da paciência, que é sofrer e persistir nas questões, melhorar relações interpessoais, humanizar mais o nosso dia a dia. Hoje, as questões materiais, não vou dizer que elas não são importantes, mas elas se tornaram para muitos a prioridade de vida. Quando você prioriza o material em detrimento da humanização e do relacionamento interpessoal, aí você está formando um caldo de cultura para desenvolvimento do estresse na outra pessoa e em você mesmo. Segundo um ranking internacional, o Brasil ostenta o título de segundo país mais estressado do mundo. O mesmo estudo aponta como um dos fatores que mais influenciam no resultado é a forma com que os brasileiros tendem a lidar com o trabalho. Nós falamos muito a empresa não cuida. Claro que o ambiente das empresas ele é estressante, mas nós temos que lembrar que nós temos um papel muito importante nisso. Muitas vezes nós transferimos essa responsabilidade para a empresa, mas a forma que nós lidamos com a nossa rotina, a forma que nós lidamos com a nossa autocobrança, e muitas vezes o desgaste maior não está sendo nem no mundo corporativo, mas em casa, por uma família não bem estruturada, né? Ou mesmo um relacionamento interpessoal não bem estruturado fora. Então é muito importante que a empresa tem que se preocupar com isso, mas o profissional também tem que se preocupar com isso. Então está explicado como o Sargento de Souza, apesar de passar por situações tão estressantes, ainda consegue esboçar esse sorriso. Então é legal isso aí. E essa orientação que a gente dá, às vezes, para alguns pode até significar muita coisa, mas tem gente que consegue aprender que na hora do aperto não passa apuro não, viu?
A seguir, o Ministério da Educação acredita que deve passar de 7 milhões o número de inscrições para o Enem deste ano. Voltamos em instantes.